Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma introdução sobre como utilizar o CanDraw como ferramenta para o desenho de estruturas, mecanismos e algumas coisinhas a mais. Lembrando que esse vídeo é apenas uma introdução básica ao uso do programa. Ele contém várias funções úteis, não tem como abordar tudo em um vídeo só, senão ele ficaria muito extenso e não muito proveitoso. Então, caso vocês queiram mais informações sobre alguma ferramenta específica inclusa dentro do programa, vocês podem estar pedindo aqui nos comentários e a gente aborda em um outro vídeo, tá bom? Do resto, espero que vocês aproveitem o tutorial e vamos lá simplificar. Bom, pessoal, eu vou começar aqui dando para vocês um panorama geral de como o CanDraw se divide. Então, aqui a gente tem a tela inicial dele, né? Aqui na parte de cima nós temos algumas abas com algumas ferramentas. A maioria das ferramentas que estão incluídas nessas abas você também encontra aqui nessa coluna no lado esquerdo. Praticamente as mesmas funções ou as mais úteis. Aqui a gente tem a parte de fonte, né, alinhamento de texto, negrito, itálico, cores, para colocar sobrescrito ou sobrescrito. Aqui em contexto de fórmula, temos aqui a parte do zoom. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe específico de cada ferramenta apresentada, mas eu vou fazer um exemplo com vocês que vai englobar algumas ferramentas mais úteis. Primeiro eu quero começar mostrando para vocês que é possível abrir vários tipos de templates para a janela do CanDraw. Então, se você clicar aqui em File e aqui no estilo de folhas, né, vai encontrar alguns estilos aqui. O mais comumente utilizado é o ACS de 96, que é esse que está aberto aqui para vocês. Mas você tem algumas outras opções aqui também. Por exemplo, da RCS, temos aqui documentos do tipo Wiley, né? Se você clicar, você vai ver que a estrutura aqui da janela vai mudar um pouquinho. Então, isso pode ser útil para você, porque tem algumas revistas, né, quando você vai publicar alguma estrutura química em alguma revista, ela às vezes pede um modelo específico para o CanDraw, ou então ela te dá os parâmetros que quer que você use, né? Mas o mais comumente usado é o ACS, pelo menos do pessoal que eu costumo trabalhar, a gente sempre usa, na maioria das vezes, o ACS 96, que é esse aqui que está aberto para vocês. Então, aqui só dando uma intro nessa abinha lateral esquerda, que é o que a gente mais usa no dia a dia para fazer nossos desenhos de estruturas, né? Então, aqui você tem algumas opções de seleção, né? Temos aqui para selecionar retangularmente, para selecionar de uma forma não uniformizada, né? Aí nós temos a borrachinha. Temos aqui caixa de texto, temos as opções de ligações aqui, né? Temos orbitais, temos setas de equilíbrio químico, temos setas de reação, temos setas fechadas, abertas, setas curvas, temos opção de pincel. Aqui, acho que eu já falei, né, dos orbitais moleculares. Temos aqui a adição de algumas formas, colchetes ou parênteses. Temos aqui cargas, né, pares de elétrons. Temos tabelas.
Aqui, muito legal que nessa versão que eu tô apresentando para vocês, esqueci de falar, né? A versão do CanDraw 2017. A gente tem aqui a opção de desenhar plaquinhas de cromatografia, né? Então, quando você clica aqui no botão ferramentas de cromatografia, pede, né, para inserir, ele vai te perguntar quantos pontos você quer adicionar na sua placa. Então aqui eu vou deixar 3 mesmo só para exemplificar. Ó, tá vendo? Daí ele vai ter 3 pontinhos. Se você clica em cima do pontinho e sobe, aí ele vai te dar o valor aqui, né? Ó, por exemplo, o meu o RF que eu calculei dessa mancha foi 0,46, desse daqui foi 0,66, esse daqui foi 0,25. Então, você arrastando, você consegue parar no número do RF que você deseja. Se você clicar com o botão direito e aqui em TCL Spots, você consegue colocar aqui para mostrar o RF do ponto que você está selecionado. Por exemplo, esse ponto aqui é 0,46, aí agora eu quero saber desse, mesma coisa. Clico com o direito e mostro o RF. Ou você também pode setar o número que você quiser, tá vendo aqui, ó, 7RF, colocar o número que você quiser, 7RF. Você clica e coloca aqui um valor, certo? Então, aqui é uma função muito legal que o CanDraw tem. Também dá para você mudar as cores aqui, né, dos seus pontinhos. É só você clicar em cima do ponto e selecionar aqui nas cores. Por exemplo, se eu quiser vermelho, deixar esse preto mesmo. Então, tem várias opções aqui de placa de cromatografia. Então, eu vou falar para vocês meio rapidinho. Essa segunda opção aqui, ó, é de gel de é uma estrutura, né, de gel de policriamida, né? Aqueles géis de agarose para separar. Tem muita gente que trabalha com DNA, RNA, proteínas, né? Material genético, e aí faz a separação por gel de agarose ou policriamida. E geralmente os géis têm esse perfilzinho, tem esse modelinho aqui, onde aqui são os poços, né? Que a gente coloca lá no equipamento para poder correr na eletroforese. Então tem essa possibilidade aqui também no CanDraw. Aqui a gente tem a opção de inserir cadeias grandes, né? Com vários átomos de carbono. Então é só você clicar e arrastar. Aí ele vai te mostrando o tanto de carbonos que ele está colocando. Temos também aqui a opção de colocar uma cadeia não linear, né? Então, você vai desenhando aqui conforme você queira. Aí, nós chegamos na parte dos ciclos, né? Temos aqui o ciclobutano, o ciclopropano, ciclopentano, hexano, temos o benzeno, temos pentadienos, temos cadeiras, né? Então é só você selecionar a opção que você deseja e clicar aqui na folha que ele vai desenhar para você. Aí nós temos aqui esse carimbinho, alguns templates que são bem legais. Por exemplo, aqui nesse primeiro a gente tem algumas figuras, né? Aqui, por exemplo, enzima substrato, proteínas aqui, micelas, né? Aí a gente tem aqui, ó, cadeias de aminoácidos prontas, que você necessariamente não precisaria estar desenhando, né? Alguns grupos aqui. Aí, aqui são as cadeias laterais e aqui são os aminoácidos completos, ó. Aí nós temos aqui algumas figuras de anatomia, né? Olha que figuras lindas essa daqui. Essa daqui é a minha preferida. Queria um dia poder usar ela. Olha a coisa mais linda, gente. Temos aqui, então, essas figuras de anatomia. Temos alguns animaizinhos. Aí temos outras estruturas prontas de aromáticos, biciclos. Temos instrumentos de biologia, né? Ou de laboratório mesmo.
não necessariamente de biologia, mas alguns instrumentos aqui. Placas de Petri, cubetas, placa de 96 poços, estantes de tubo, bico de Bunsen, microscópio, tesouras, então várias ferramentas úteis aqui. Aí temos aqui também algumas representações de membranas, tá? Essa parte eu não domino muito, né? Bioquímica, microbiologia, essas coisas, mas às vezes a gente usa também. Temos alguns insetos, temos aqui instrumentos de vidraria de laboratório, né? Temos aqui vários tipos de conectores, balões, placa de aquecimento. Aqui temos alguns condensadores, rolhas, funis, agulhas. Aqui nós temos mais alguns anéis em perspectiva. Temos alguns ciclos alcanos com vários carbonos e temos alguns templates de DNA. Aqui na segunda parte a gente tem alguns grupos funcionais. Temos também açúcares aqui, né? Cadeia de açúcares. Temos alguns centros metálicos, alguns micro-organismos, então aqui a gente tem vírus, bactérias, temos nanotubos, para quem trabalha aí com química do carbono, né, bem útil, organelos, poliedros, polipeptídeos, templates de RNA, algumas formas, né, aqui, estereocentros e macromoléculas, né? Tem ciclodestrinas aqui e alguns outros tipos de macromoléculas. Então, essa parte aqui também é bem útil, eu uso bastante, principalmente aqui a parte de instrumentação, né? Então, bem legal vocês saberem que tem essa possibilidade aqui no CanDraw. Ele é um programa bem completinho. Então, pessoal, a fim de exemplificação, para a gente aplicar alguma dessas ferramentas que eu mostrei, ficar mais claro para a gente ver como funciona, eu vou estar utilizando essa molécula aqui, a ampicilina, que é um derivado, né, de penicilina, da classe das penicilinas. E eu escolhi ela porque ela tem alguns ciclos aqui, então a gente vai poder aplicar. Ela tem a estereoquímica aqui definida, né, em alguns pontos da molécula. E eu acho que vai ser um exemplo bom para a gente mostrar o basicão do CanDraw para vocês estarem trabalhando. Então aqui eu estou acessando no PubChem porque eu vou mostrar para vocês como que eu consigo colar essa estrutura pronta no CanDraw pelo Smile. Para quem não sabe, o Smiles é uma forma de representar estruturas químicas através de caracteres. Então, quando são estruturas já muito conhecidas na literatura, já relatadas, geralmente você consegue encontrar o Smiles em plataformas, né? Como o PubChem, até mesmo no Wikipedia, às vezes você encontra o Smiles. Então, aqui no PubChem, se você descer, você vai encontrar, né, as informações dessa estrutura. E aí a gente tem o Canonical Smiles e o Isomeric Smiles. Qual a diferença dessas duas? Primeiro eu vou colar o Canonical Smiles para vocês verem. Então, eu vou copiar ela aqui. Para colar a estrutura aqui, você clica com o botão direito, vem aqui em Paste Special, então colar especial, né? Colar especialmente, e clique em Smiles. Então, ele vai colar aqui a estrutura para você a partir do código Smiles dela. Aí, vamos colar aqui agora o Isomeric Smiles. Mesma coisa. Paste Special e Smiles. Vocês vão ver que a diferença do canônico para o Isomeric é justamente que quando você cola o Isomeric, ele vem com a estereoquímica definida da estrutura, né? Eu vou apagar aqui o canônico, porque a gente vai desenhar o isomérico.
para treinar. Eu só vou rotacionar a molécula porque pra gente deixar aqui bem padrãozinha com a estrutura 2D aqui, ó. E eu já vou ensinar vocês a rotacionar a molécula, né? De aproveitar. Então, você, com a opção de selecionar aqui, seleciona toda a molécula, clica com o botão direito e a gente vai rotacionar ela 180 graus na horizontal e 180 graus na vertical. Aí pronto, agora tá no padrãozinho aqui que a gente esperava, certo? Então vamos começar a desenhar ela agora com as nossas ferramentas aqui do lado esquerdo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui o anel beta-lactâmico. Então a gente vai clicar aqui no ciclo butano, vamos adicionar ele aqui, ó. A gente vai adicionar todas as ligações primeiro e depois a gente vai adicionando os átomos, tá? Pra ficar mais fácil. Agora, a gente vai adicionar esse anel aqui de 5 membros, que é o ciclo pentano. Então, a gente clica nele aqui e clica aqui, ó, no meio. E aí, ele vai desenhar para você. Aí, nós temos 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4. Ó, peguei a ferramenta aqui de cadeia e vou fazer quatro átomos aqui. Aqui, por enquanto, estão os átomos de carbono, mas depois a gente vai modificando, tá? Aí, a gente vai colocar agora o benzeno aqui, certo? E agora a gente vai começar a desenhar as ligações aqui. Primeiro, eu vou desenhar... O que acontece agora na hora de desenhar as ligações? Se você selecionar aqui a ligação simples, né? E adicionar nesse ato, ele vai adicionar a 180 graus, tá vendo? Aí se você clica de novo, ele começa a mudar os ângulos. Você consegue mudar os ângulos puxando com o seu mouse. Então agora a gente vai fazer o grupo aqui ácido carboxílico. A gente vai definir já a estereoquímica dessa ligação, então o grupo tá projetado para trás, aqui na ligação tracejada, certo? Nesse átomo. Agora nós precisamos inserir uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, clicando aqui, ó, em múltiplo bonds, você tem várias opções, tá vendo? Inclusive, você tem aqui ligações triplas, ligações duplas, então tem vários tipos aqui. Aí a gente vai selecionar a ligação dupla, vai clicar aqui, ele vai adicionar e agora uma ligação simples. Depois a gente vai colocando os átomos, tá? Aqui no anel beta-lactâmico a gente vai ter outra ligação dupla. Aqui nesse segundo carbono temos outra ligação dupla, uma ligação de NH2 para frente do plano, então vou inserir ela aqui, clico em insiro. Aqui, essa ligação, ó, se vocês perceberem aqui tá uma ligação simples, certo? Se você adicionar em cima dessa ligação, ela já muda aqui pro plano, pra frente do plano. O mesmo aqui, ó, nessa ligação que fará com enxofre. Então, se eu quero colocar ela pra frente do plano, eu só seleciono ela aqui e ela já vai ficar pra frente do plano. Acho que todas as ligações foram colocadas, né? Agora a gente vai colocar os átomos. Como que eu coloco os átomos? O jeito mais simples é você clicar aqui na caixa de texto. E aí você vem aqui, onde você quer adicionar o átomo. Então eu quero transformar esse carbono aqui, na verdade, num nitrogênio, num grupo NH2. Então eu clico e vou escrever NH2. Por que ficou certinho aqui? Porque tá selecionado aqui, ó, a opção de fórmula. Se não tivesse selecionado, o que ia acontecer? Meu NH2 não ia ficar sobrescrito. Então, ó, lembre-se sempre de selecionar aqui a opção de fórmula, tá? Agora, aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Aqui eu tenho outro átomo de NH. Aqui um átomo de enxofre. Aqui outro átomo de oxigênio. No anel eu tenho um N, outro oxigênio, um OH. E aí fechou, né? Fechou nossa estrutura. Deixa eu colocar aqui do ladinho, aqui mais próximo.
Tá certinho, né? Não esquecemos nada. Então tá aí, ó. A gente desenhou nossa estrutura. Agora, uma coisa que eu vou ensinar pra vocês, que é bem bacana, é... eu consigo numerar automaticamente os carbonos da estrutura. Isso é muito útil para quem de repente quer numerar para fazer alguma indicação de alguma coisa quando você está escrevendo um texto, né? Então, para fazer isso, você seleciona a molécula toda, clica com o botão direito, vai aqui em átomo, mostrar o número dos átomos, show atom number. Aí ele vai numerar para você. Outra coisa legal que o programa dá para você automaticamente. Ele te informa a fórmula molecular, a razão prevista, massa-carga, o peso molecular, o nome da estrutura e alguns outros itens também. Para isso, você também clica com o botão direito, ele vai abrir esse menu aqui com várias opções, tá? E você vai clicar aqui, ó, em análises e você vai ter as opções, ó, nome, fórmula molecular, massa exata, peso molecular, razão massa-carga e a aplicação de todas, que daí ele aplica tudo. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ah lá, ele deu o nome, sempre confiram o nome para ver se tá no padrão IUPAC, tá? Porque às vezes o programa, a versão do programa já não tá mais atualizada, ou às vezes contém algum erro. Vamos supor que você tá desenhando uma estrutura aqui e você quer copiar o Smiles dela por algum motivo. Você consegue também, ao invés de você colar o Smiles e ter a estrutura, você consegue fazer a estrutura e copiar o Smiles dela. Então você seleciona, sempre selecionar a estrutura, clica com o direito, aí você vai aqui, ó, em molécula, copiar como, daí você copia como Smiles, tá vendo? Aí eu vou colar aqui, só pra vocês verem, ó. Tadã! Eu só não sei explicar porque ela sempre inverte a molécula, né? Mas enfim, isso daí é uma coisa fácil de resolver, né? A gente fez no começo. Outra função útil, mostrar a estereoquímica dos centros quirais. Então, você vem aqui com o direito, átomo, mostrar estereoquímica. Ah lá, ele vai mostrar para você a estereoquímica, certo? Vamos supor que eu quero destacar um grupo aqui, ou uma ligação, ou, não sei, um anel inteiro de outra cor, você pode, tá? Não precisa ser só preto. Basta você clicar e selecionar a corzinha aqui, ó. Por exemplo, quero deixar esse anel todo azul. Eu venho aqui, seleciono todo o anel, venho aqui. Ó lá. E deixo ele azul. Vamos supor que eu não quero usar essa fonte que tá aqui, ó. A fonte que o programa tá dando é Arial. Você seleciona a molécula toda, muda a fonte. Ó, tô no Times agora. Quero mudar também o tamanho, ó, 12 e tal. Porque quando você abre o estilo, ele vai te abrir as configurações do estilo. Então, a gente tá usando o ACS, o ACS usa o estilo de fonte Arial 10. Então, tem toda essa possibilidade aí pra você também. Ah, quero deixar em negrito, quero deixar em itálico, tudo dá pra você fazer aqui, tá? Estou mostrando porque, às vezes, pode ser útil para você. Só vou mostrar aqui como funcionam as setas, tá? Porque às vezes você pode estar desenhando um mecanismo. Essas setas é simplesmente clicar e arrastar, tá? Então você arrasta, deixa ela do tamanho que você quer, na orientação que você quiser. O mesmo com as setas curvas, tá bom? A diferença das setas curvas é que aqui você tem várias intensidades de rotação, ó. Se você perceber, elas são diferentes, tá vendo? O ângulo delas é diferente. Então, é só clicar e arrastar, tá, pessoal? Agora eu vou apagar uma das moléculas aqui e eu vou ensinar uma outra dica para vocês que o pessoal sempre que me pergunta é como o ChemDraw ele te dá a possibilidade de prever os espectros de RMN de hidrogênio e de carbono. Mas lembrando aqui, pessoal, que isso daqui é uma previsão. Não é porque ele te deu aquela referência que quando você estiver
caracterizando a sua amostra, o seu composto, que vai ser igual, tá? É só uma previsão, é só para você ter uma ideia. Então, vou ensinar como aplicar isso daqui. Você também tem que selecionar a estrutura toda. E você vai aqui em estrutura, predizer deslocamentos de RMN de hidrogênio, por exemplo. Aí, ó, tá vendo? Ele vai te dar uma previsão. Ele vai te dar uma previsão aqui dos valores de deslocamento químico e vai te dar uma previsão do espectro de RMN, olha só. Então, isso daqui é bom para você ter uma base, né, uma ideia, quando você não acha o espectro na literatura ou quando o seu composto é inédito. Mas é só uma previsão, tá? Eu bato nessa tecla, uma previsão. Não confie cegamente nessa previsão, certo? Aí, ó, eu só vou voltar aqui para fazer o de carbono. Aí você vem aqui em Structure de novo e pode prever o de carbono. Também vai te dar uma estimativa aqui dos deslocamentos químicos, tá? E uma prévia de como poderia ser o seu espectro de carbono. Aqui embaixo ele te dá uma listinha, os deslocamentos e a qual carbono se refere. Mas lembrando, por último, última vez que eu vou falar isso, mas decorem, é apenas uma predição, certo? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês conseguem tirar essas linhas cruzadas aqui, né? Esse quadriculado, se você quiser. Ah, isso daqui, sei lá, me irrita, eu fico incomodada. Isso daqui para tirar é fácil, então você vem aqui em View, Show Crosshair, tá selecionado, então quando eu tirar, olha lá, a página fica em branco. Para salvar, né, isso daqui como imagem ou como arquivo CanDraw para você abrir após. Então é só vir em File, salvar ou salvar como. E aí você pode salvar aqui, ó, como arquivo CanDraw, que é a extensão CDX. Aí você pode salvar também em vários outros estilos, ó, como imagem, como GIF, como BMP, como JPEG, como MDL, como PNG, como TIFF, mas você pode salvar em vários formatos aqui, ele te dá essas opções, tá? Se você formar em formato de imagem, quando você abrir, ele vai estar como uma imagem, você não vai conseguir modificar. Quando você salvar em alguns dos formatos do CanDraw, quando você abrir, você consegue modificar a estrutura. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar do CanDraw, assim, do basicão. Qualquer coisa, vocês quiserem alguma coisa mais específica, vocês peçam aqui nos comentários. E aí eu faço um outro vídeo mais específico, mostrando essa função do CanDraw. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e nos vemos.